Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem com vocês? Estamos hoje no nosso terceiro dia de devocional, boa parte. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Descobri que nós temos aqui alguns homens que nos acompanham também, irmãos. Então sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de devocional, a boa parte. Quero te fazer uma pergunta antes de começarmos. Você é do tipo de pessoa que deita na cama para dormir, exausta, morta de cansada, mas mesmo assim parece que a sua mente é um computador que abre 50 abas ao mesmo tempo. Você começa a pensar em todas elas e não consegue dormir? Não consegue descansar, a sua mente está ansiosa, acelerada? Se a sua resposta é sim, então esse devocional foi feito sob medida para você. Nós vamos falar hoje que a ansiedade não é apenas um sentimento ruim, mas a ansiedade é um sinal de alerta constante do nosso cérebro, baseado, na história de Marta e Maria, quando receberam Jesus na sua casa. Hoje é o terceiro dia. No primeiro dia nós já identificamos, o que é a mente acelerada. No segundo dia nós falamos sobre Marta, sobre o ressentimento e a amargura que o ativismo, que a sobrecarga gera em nós. Então, no primeiro e no segundo dia, nós identificamos, conhecemos os problemas na sua raiz, e hoje nós vamos falar sobre como Jesus tratou a ansiedade de Marta. O que Jesus fez com a ansiedade de Marta? Vamos lá, o nosso texto de referência está em Lucas, capítulo número 10, e versículo número 41, que diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Vamos desmembrar essa resposta, essa fala de Jesus. Gente do céu, estou aqui olhando meus frizz. Meu Senhor Jesus Cristo. Mas amém, São os cabelinhos novos, então glória a Deus por isso. Não dá para lutar contra eles, não dá. Vamos lá. Vamos agora desmembrar, fracionar essa resposta de Jesus para Marta, para nós entendermos cada detalhe daquilo que Jesus fala. Porque cada palavra que Jesus fala tem um significado maravilhoso para nós. Primeira coisa, Jesus, ele não condena Marta. Ele não julga Marta. Quando ele diz: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada, Jesus não está jogando na cara de Marta o problema dela. Não. Jesus está nomeando o que Marta está passando, nomeando o que Marta está vivendo. E isso é bíblico, porque a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus está trazendo à tona, aos olhos de Marta, uma verdade, uma realidade. E a verdade é que esse trazer à tona a verdade nos confronta, nos constrange. Porque existe um ditado que diz que a verdade dói. Exatamente, a verdade incomoda, A verdade dói. Mas melhor é um amigo, Provérbios vai dizer isso, eu não tenho agora a referência aqui. Mas Salomão vai dizer que melhor é um amigo que diz a verdade para você do que o inimigo que está te dando um beijo no rosto. Ou seja, melhor é um amigo que te expõe a verdade, por mais que ela seja dura, por mais que ela seja doída, do que um inimigo que
te dá um beijo no rosto, que te agrada, que te bajula. Então, Jesus, primeira coisa que ele faz, ele expõe a verdade para Marta. Ele nomeia o que Marta está passando, qual é o sentimento de Marta. E dentro da psicologia, da terapia, da psicanálise, essa é uma ferramenta, a principal ferramenta que nós usamos, que é o falar, né? Expor o problema, dar nome aos nossos sentimentos, dar nome às nossas emoções, conhecer aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. Agora tem um mosquitinho aqui me incomodando, misericórdia, Jesus. Mas vamos lá, vamos segurar essa parte aqui do ansiosa e perturbada, vamos segurar um pouquinho aqui e vamos falar sobre o que ele fala antes. Ele diz: Marta, Marta. Você consegue imaginar junto comigo isso? Jesus olhando para Marta, Marta ali correndo, preocupada e fazendo um monte de coisa, fazendo a comida, arrumando a mesa e dando uma limpada ali, tirando o pó daqui, organizando, porque Jesus está ali e Jesus chegou e ela precisa organizar tudo e ela precisa deixar tudo pronto, precisa tudo estar perfeito e tudo precisa estar funcionando perfeitamente, porque é assim que o cérebro de Marta funciona. Tem que tudo estar perfeito, tem que tudo estar no seu devido lugar. Sabe como que Marta funciona? Marta funciona assim: se não estiver perfeito, eu não faço. Se eu não estiver pronta, eu não vou fazer. Sabe? Você se identifica com isso? Porque muitas vezes nós colocamos isso na nossa mente, né? E dentro do ministério, agora ministerialmente falando, nós pensamos assim: não, eu só vou exercer essa função ministerial, eu só vou fazer isso quando eu estiver pronta, quando estiver tudo perfeito. Agora indo para outro âmbito, para outro meio da nossa vida. Não, eu só vou começar esse projeto quando eu estiver pronta, quando eu estiver perfeita, quando eu estiver nesse nível de conhecimento, quando eu estiver nesse nível de reconhecimento. E nós nunca começamos, nós nunca iniciamos, nós nunca colocamos o pé naquilo que Deus tem para nós, porque nós sempre esperamos estar perfeito, estar bom, estar do jeito que nós idealizamos. Essa é Marta. Marta é assim. Jesus chegou na casa dela, mas ela não pode sentar aos pés de Jesus antes que a casa esteja perfeita, antes que tudo seja pronto, antes que o jantar seja servido, antes que a mesa esteja posta. Lembrando, Marta não está errada ao querer fazer e receber Jesus, né? Mas Marta começa a errar quando ela substitui a presença de Jesus pelos afazeres. Quando ela prefere fazer para Jesus e não estar com Jesus. Então Jesus vai olhar para Marta e vai dizer: Marta, Marta. Quando Jesus diz isso, na cultura hebraica, quando uma pessoa chamava a outra 2 vezes consecutivas pelo seu nome, né? Quando Jesus fala Marta, Marta, ou quando Jesus chamou Abraão, Abraão, quando Jesus chamou Moisés, Moisés, lá na sarça ardente, né? Moisés, Moisés. Todas as vezes, dentro daquela cultura, naquele tempo, daquela cultura hebraica, quando alguém chamava a outra pessoa pelo nome 2 vezes, era um sinal de extrema intimidade, de compaixão ou de busca por conexão profunda. Olha que maravilhoso isso. Jesus olha para Marta e quando ele repete 2 vezes seguidas o seu nome, ele está demonstrando compaixão pelo sentimento de Marta, pela ansiedade de Marta. Marta está querendo que Jesus pegue Maria e ordene Maria trabalhar junto com ela. Mas Jesus está olhando para o profundo de Marta, lá para o profundo do coração dela.
está tendo compaixão, está se compadecendo, está se colocando no lugar de Marta. Não da forma que Marta espera, porque Marta espera que Jesus mande Maria trabalhar com ela. Vamos dizer que a linguagem do amor de Marta é o serviço. Marta só entende que alguém está se preocupando com ela quando alguém está trabalhando junto com ela, está ajudando ela a fazer o serviço da casa, está ajudando ela a exercer algum papel em algum projeto, está colocando a mão na massa. Mas Jesus olha para o mais profundo e íntimo de Marta e tem compaixão dela. Jesus demonstra através do Marta, Marta, que ele está buscando uma conexão profunda com Marta. Jesus não grita com Marta, não condena Marta. Jesus, nas entrelinhas, né, dessa fala de Jesus, ele está dizendo: Marta, eu te quero perto. Marta, para curar essa ansiedade, para acalmar essas vozes barulhentas da sua mente, para diminuir esse seu ritmo acelerado, Marta, para aliviar essa sobrecarga, você precisa estar mais perto de mim. Você precisa se conectar profundamente, de forma íntima, comigo, Marta. Jesus, ele convida os ansiosos e perturbados para perto dele, para se relacionar com ele, para ter intimidade com ele. Porque estar perto de Jesus nos cura. Estar perto de Jesus diminui a nossa voz, a mente da nossa voz que grita, que está ansiosa, que sempre está pensando no futuro, ou que sempre está presa, remoendo um passado. Jesus, ele nos convida para perto. Quando ele diz Marta, Marta, ele está tirando a mente de Marta desse futuro, dessa aceleração. E ele está trazendo Marta para perto. Ele está trazendo Marta para o hoje. Ele está trazendo Marta para o agora. Porque o que é a ansiedade? Quando nós estamos ansiosas, perturbadas, a nossa mente, ela se fraciona, né? Jesus, ele vai falar: Marta, 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 você está ansiosa. Então ele dá um nome. E o que é a ansiedade? É dividir a nossa mente, fracionar a nossa mente em vários pedaços. Nós vamos sendo puxada ou para o nosso futuro, né? O medo do futuro, a preocupação do futuro, né? O medo de não ter, o medo de não conseguir, o medo de não dar conta, o medo do que vamos fazer depois, amanhã, num futuro mais distante, daqui uns meses, uns anos, ou a estarmos presas no passado. Então a nossa mente, ela fica fragmentada, ou no passado, ou no futuro. E nós nunca estamos no presente, nós nunca estamos no agora. Nós nunca estamos sentadas à mesa. Gente, mas que mosquito é esse? Sai, mosquito. Jesus amado! Então a nossa mente, ela se fraciona. Um pedaço nosso está no passado, outro pedaço está no futuro, e nós nunca estamos no presente. E Jesus, ele está falando: Marta, Marta. Ele está chamando Marta para o presente. Então, qual é a primeira cura para a ansiedade? É nós vivermos o presente, estarmos no presente. Jesus fala assim: Marta, você está perturbada. E a origem, né, dessa palavra perturbada remete a uma água turva, a uma água agitada, a uma água em estado de ebulição ou, literalmente, a uma tempestade. Quando nós estamos perturbadas, quando as águas estão perturbadas, estão turvas, nós não conseguimos enxergar o fundo daquele rio, daquele lago. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Da mesma forma, quando nós estamos perturbadas, a nossa mente, quando ela está
vivendo uma tempestade, uma turbulência, nós não conseguimos enxergar o mais profundo de nós mesmas, o nosso mais real e verdadeiro sentimento. Nós achamos que a solução do nosso problema é todo mundo parar e nos ajudar. É todo mundo deixar o que está fazendo e nos ajudar. Nós achamos que a solução do nosso problema é tudo estar perfeito no seu devido lugar. Nós não conseguimos enxergar o real problema. E qual é o real problema? Não estar no presente, no agora, não estar nos relacionando com Cristo, não estar tendo um verdadeiro relacionamento íntimo com Cristo. Então, quando a nossa mente está perturbada, nós não conseguimos enxergar o real problema. Nós achamos que o problema é que vai se resolver quando nós estivermos vivendo tudo organizado, perfeito, do jeito que deve ser, e nós começamos a camuflar o real problema que é na nossa mente, que é no nosso coração. A ansiedade, ela nasce quando nós tentamos gastar energia com aquilo que nós não conseguimos controlar. Porque a preocupação, com o futuro, ela é até certo ponto normal. Planejar o futuro, planejar o amanhã, sonhar, ele é saudável até um certo ponto. A partir de que ponto começa a ser ansiedade? A partir do ponto com que nós tentamos gastar a energia que nós deveríamos estar gastando agora com o presente, mas nós estamos gastando ela preocupadas com o futuro, tentando resolver aquilo que nós não controlamos. Por quê? Porque o futuro não está nas nossas mãos, não nos pertence. O que nos pertence é o agora, o hoje, esse momento. O futuro não nos pertence. Olha que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a oração, que a gratidão, que a ação de graças, que o clamor ao Senhor, que entregar diante de Deus em orações as nossas ansiedades, serve como um guarda para a nossa mente, serve como uma fortaleza para a nossa mente. Por quê? Porque a oração, entregar aos pés do Senhor nossas preocupações, gera paz no nosso coração. E a paz guarda a nossa mente. Guarda a nossa mente das preocupações e das ansiedades. 1 Pedro 5,7 vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que Pedro está dizendo: olha, deixe sobre ele as vossas preocupações, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Eu imagino que Pedro está fazendo um convite para nós, sabe? Lembra de todas as vezes que ele já cuidou? Eu tenho a impressão que Pedro está nos trazendo para esse convite, nos fazendo lembrar. Pedro está nos trazendo a memória, está pedindo para que nós venhamos a trazer a memória todas as vezes que Deus cuidou de nós, todas as vezes que nós nos preocupamos, que nós perdemos o nosso tempo ansiosas e no final de tudo, Deus proveu, Deus cuidou, Deus livrou, Deus sempre esteve ali. Pode até não ter acontecido como nós planejamos, da maneira que nós queríamos, mas lá na frente nós vimos que aconteceu tudo perfeito e no seu devido lugar, no tempo de Deus e da forma de Deus. Então, quando eu leio esse versículo, porque Ele tem cuidado de vós, eu imagino, e eu te convido nesse momento,
a se lembrar todas as vezes que Deus já cuidou, todas as vezes que você esteve ansiosa e preocupada, mas no final de tudo deu certo, deu exatamente como Deus planejou que haveria de acontecer. E você entendeu que Deus estava cuidando. E hoje não é diferente. Minha amada, minha querida, hoje não é diferente. Por que você está ansiosa? Por que você está preocupada? Deus continua cuidando como Ele sempre cuidou. Ele cuida de você, Ele cuida dos seus projetos, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida da sua casa, Ele cuida exatamente de tudo. Nada fugiu do controle das mãos de Deus. Nada fugiu do controle do Senhor. Ele está cuidando de tudo, então descansa. Descansa o seu coração no Senhor. A oração não é a garantia de que nós vamos ter a resposta agora, o milagre agora, a bênção agora. Mas a oração traz em nossa mente, no nosso coração, uma paz. A paz que excede todo entendimento. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 vai nos dizer: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo não está dizendo que nós vamos, que nós temos o poder de impedir que um pensamento de ansiedade venha à nossa mente. Mas Paulo está dizendo, olha, quando esse pensamento, quando essa ansiedade pairar a vossa mente, o vosso coração, levem cativos, ou seja, algeme esse pensamento disfuncional. Como é que eu vou algemar, pastora? Como é que eu vou levar cativo um pensamento? Comece a questionar a veracidade disso. Comece a questionar se isso realmente é válido, é real ou é só um pensamento da sua mente. E comece a bombardear esses pensamentos com a palavra de Deus. É por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer, né? Esses pensamentos, esses sentimentos. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. Por que nós seremos libertos pela verdade, pela palavra de Deus? Porque todas as vezes que, por exemplo, né, um sentimento de ansiedade e preocupação vier à nossa mente, nós vamos bombardear ele com a verdade, com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para um exercício de autorregulação neuropsicológica e também espiritual, porque existem pessoas que já estão em um nível de ansiedade tão elevado que já está sobrecarregando o corpo físico, né? Através de palpitação, suor nas mãos, calafrio, dor no estômago, dores de cabeça. A ansiedade na nossa mente, ela gera esses sintomas psicossomáticos, né? Que eles são sentidos no nosso corpo físico. Então, quando eu sentir ansiedade, né, que o meu coração começa a palpitar, a minha mão começa a suar frio, o que eu vou fazer para sair desse estado de alerta da minha mente e do meu corpo? Primeiro, eu vou sentir os meus pés firmes no chão. Sente aí os pés firmes no chão. Segundo, respira fundo. Gente, nós estamos em uma série de mensagens de Bíblia e terapia. Então, nós estamos usando a palavra de Deus, mas também estamos usando ferramentas técnicas, né? Para nos ajudar aí nesses estados de ansiedade. Isso é muito sério. Vamos lá. Sente os pés firmes no chão. Respira fundo. Soltando o ar mais devagar do que quando você puxou. Assim você ativa o sistema nervoso parasimpático e diga para você mesmo, né, nos momentos de ansiedade: eu estou aqui e agora. Esse momento é seguro.
Eu estou aqui e agora. Esse momento é seguro. Esse é o primeiro exercício. Segundo, o exercício, né, a ferramenta que eu sempre trago aqui para vocês, que é a ferramenta do filtro, em 3 passos. Toda vez que um pensamento, né, de preocupação, de ansiedade ou catastrófico, né, pairar minha mente, você vai fazer essas 3 perguntas que confrontam esse pensamento. Quais são? Primeiro, isso é realmente um fato? O que eu estou pensando é verdade ou é apenas uma hipótese? É a minha cabeça que está inventando, imaginando, supondo isso. Primeira pergunta, é fato ou hipótese? Segunda pergunta, eu tenho o poder de resolver isso agora, nesse minuto, nesse instante? Se sim, resolva, haja. Se não, solte, largue, pense em outra coisa, mude seu pensamento. Terceiro, se isso for uma mentira, se isso for coisa da minha cabeça, da minha mente, qual versículo contraria essa mentira? Por exemplo, quando o medo do futuro vier, né, é algo que eu não tenho controle agora, o medo do futuro. Você pode responder com o versículo que nós usamos aqui. Não andes ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graça, apresentem a Deus o seu pedido. Então, todas as vezes que um pensamento vier à sua mente, você vai bombardear ele com a palavra de Deus, com versículos. Gente, já estamos encerrando por aqui. Espero que esse dia 3 tenha te ajudado de forma prática, né? Como lançar diante do Senhor a sua ansiedade. Lembrando que Cristo, Ele não nos condena, mas Ele nos convida para perto. A maior ferramenta contra a ansiedade é estarmos perto de Cristo, hoje e agora. E amanhã nós vamos falar sobre como desacelerar e priorizar o que realmente importa. Dia 1, dia 2, dia 3, nós falamos sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre a ansiedade de Marta. Mas no dia 4 e 5, nós vamos falar sobre como conseguir ser a Maria, né? Que é o que a gente quer, é o nosso objetivo. Estar aos pés de Jesus, viver e desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Eu te agradeço por você estar conosco e quero te parabenizar, porque no dia de hoje você já escolheu a boa parte. Deus abençoe seu dia. Até amanhã.